Mais de 15 anos depois do massacre de Srebrenica, o criminoso de guerra Ratko Mladic é preso na Sérvia. A extradição do general para a Haia pode levar até uma semana. O Congresso americano pode estender por mais 4 anos a polêmica lei patriótica que amplia os poderes do governo no combate ao terrorismo. Em meio à crise envolvendo o ministro-chefe da Casa Civil, presidente Dilma Rousseff volta a aparecer publicamente depois da pneumonia e defende Antônio Palocci. Código Florestal. Governo se abre às negociações para tentar evitar a derrota no Senado. E presidente reitera que não vai aceitar anistia aos desmatadores. Festival de filme pornô inspirado em edição alemã estreia amanhã. Na seleção, clássicos que exploram o sexo como linguagem. Boa noite. O Globo News em Pauta fez uma seleção dos principais assuntos que vão ser analisados ao vivo em Nova York. Jorge Pontual e os assuntos internacionais. Em Brasília, Alon Feuerwerker, colunista do Correio Brasiliense, e os bastidores da política. Em São Paulo, as notícias de cultura com Elizabeth Pacheco. E aqui no estúdio no Rio, nosso convidado especial, o cirurgião plástico Paulo Miller. Dr. Paulo, boa noite. Boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela presença aqui com a gente. Por favor, Dr. Paulo. Bom, o Brasil ocupa aí hoje o terceiro lugar em número de cirurgias plásticas no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Lipoaspiração, prótese de silicone, toxina botulínica. Para muitos, vale tudo com o objetivo de ficar mais bela ou mais belo e também parecer mais jovem. Referência mundial em cirurgia plástica, o Brasil tem o desafio agora de evitar a banalização desse tipo de procedimento. Bom, para isso, talvez, Dr. Paulo, o Conselho Federal de Medicina lançou aí um protocolo de cirurgia plástica que devem ter informações mínimas para os pacientes que vão desde a primeira consulta até a alta. Isso não era feito antes? Olha, isso sempre foi feito e em relação a esse protocolo não há um consenso da sociedade ainda, que a Sociedade de Cirurgia Plástica ainda não chegou a uma conclusão a respeito desse protocolo. Esse protocolo é o protocolo do Conselho Federal de Medicina e inclui medidas pré-operatórias, que são a análise da pessoa antes da cirurgia, análises de sangue e tudo, medidas pré-operatórias que eles acham, por exemplo, que nós temos que ter perto de um banco de sangue, perto de um CTI e medidas pós-operatórias. Na verdade, essas medidas todas já eram feitas e claro que o bom senso sempre imperiu, mas agora a sociedade vai se pronunciar a respeito disso e nós estamos em reunião para chegar ao nosso protocolo e submeter então esse protocolo ao Conselho Federal de Medicina e chegar a um protocolo comum, porque esse foi um protocolo do Conselho, não foi um protocolo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E ao mesmo tempo o objetivo talvez fosse de alertar para os eventuais riscos na cirurgia plástica? Olha, eu acho que sim, mas eu acho que eles incluem coisas como, por exemplo, você assinar uns papéis para saber qual é a qualificação do seu médico. Então, a cliente também, quando vai ser operada por um médico, ela tem que saber se esse médico faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mas eu acho que quando há esse tipo de desconfiança, já numa relação médico-paciente, já é uma relação que começa errada, porque, no fundo, eu acho que quando você procura um médico, um cirurgião, a primeira coisa que você tem que fazer é confiar nele e no que ele vai dizer e, claro, que ele também vai fazer para você o melhor. Se já começa essa relação com essa desconfiança, eu acho que pode ser um pouco prejudicial. Falando em relação de confiança, como é que um cirurgião plástico identifica quando o paciente chega ao consultório, mas, na verdade, com o objetivo de que aquela cirurgia plástica seja uma salvação para uma crise conjugal, por exemplo? Olha, nós temos que fugir dessa paciente, que essa paciente não vai ficar satisfeita com a cirurgia, porque a plástica não resolve o problema de ninguém, né? A plástica deixa as pessoas melhores, pode retirar algum defeito que você tenha, pode melhorar alguma área, mas se você realmente coloca na cirurgia a salvação da sua vida, não vamos poder salvá-la, né? Então é um tipo de cliente que deve ser evitado, por isso que a gente tem que fazer uma história da pessoa e ver se ela está em condições, se o que a gente pode oferecer é o que ela quer, porque muitas vezes as pessoas querem coisas que nós não podemos oferecer e essa pessoa então não deve ser operada. Olha, muitas vezes as pessoas, a liberdade delas pode prejudicá-las, porque elas às vezes querem mais um pouco do que pode ser feito numa cirurgia. Então, nesse sentido, o cirurgião plástico pode limitar um pouco uma cirurgia. Hoje em dia já há um consenso de não fazer cirurgias muito longas, de não fazer uma cirurgia combinada, cirurgias de 7, 8 horas de cirurgias. Quer dizer, nós estamos tentando evitar uma exposição maior aos anestésicos. Então, algumas vezes, eu acho que o cirurgião pode limitar um pouco a cirurgia, mas é claro que a paciente é a primeira pessoa em consideração
e o que ela quer é o mais importante. Mas muitas vezes o que ela quer é meio impossível. E nesse sentido o cirurgião pode entrar limitando um pouco o procedimento cirúrgico. Por exemplo, se uma paciente chega no consultório e diz que quer ficar parecida com a Beth Pacheco, o senhor diria o que para a paciente? Eu diria que ela tem muito bom gosto, mas que infelizmente não é assim, Obrigada. Né? A vida é complicada, a gente não é só o que você quer. Pode ser uma referência, eu acho que é interessante uma referência. Por exemplo, eu acho ela linda e é um tipo de pessoa que eu gosto. Então eu posso ter aquilo como um parâmetro, mas nunca tentar imitar uma pessoa, porque nós não trabalhamos com tecido, a gente trabalha com carne, com músculos, com a pele, então não é bem assim, depende da pessoa e não podemos mudar alguém tanto. E Beth Pacheco é única, né? Olá, o Globo News em Pauta está de volta. Aqui no estúdio eu recebo o cirurgião plástico Paulo Miller e você, assinante, pode mandar perguntas no nosso site g1.com.br/globonews. Primeira pergunta de assinante, doutor Paulo, de Georgia Maltaroli. Doutor Paulo, hoje as mulheres fazem cirurgias plásticas cada vez mais cedo, muitas não são nem mães ainda. Quando a mulher faz uma cirurgia de abdômen total, depois de quanto tempo ela poderia engravidar? Olha, a princípio uma cirurgia de abdômen total é para fazer depois de ter engravidado. É uma cirurgia que a pessoa faz depois de ter sido seus filhos e aí ela vai corrigir, então, as deformidades que foram causadas pela gestação, pela gravidez. Mas, hoje em dia, com essas dietas essas cirurgias bariátricas, eu já tive a oportunidade de operar mocinhas que perderam 50, 60 quilos e que foi necessário uma plástica de barriga. Ela engravidou depois e não teve nenhum problema. Mas não é uma cirurgia, a princípio, para fazer em alguém que vai engravidar. É alguém que já engravidou. A cirurgia de abdômen total, na verdade, também não é de emagrecimento, não, né? Não, é para corrigir a deformidade do emagrecimento. Mas, por exemplo, se ela fizer só uma lipoaspiração, ela pode engravidar sem problema nenhum, ou uma mini plástica, mas um abdômen total, a princípio, é para depois da gravidez. Eu acho que vai estar tudo em função da célula-tronco, que a lipoaspiração, a gordura retirada da lipoaspiração, hoje em dia a gente sabe que ela pode ser mandada a um cultivo de célula-tronco, e isso vai ser o princípio de muita coisa. Eu acho que no futuro vamos ter culturas de tecido e as pessoas vão poder substituir os próprios tecidos lesados por um tecido cultivado. Agora, essas reconstruções totais com enxertos de outra pessoa, eles causam problemas porque nós temos anticorpos contra isso. Então, a pessoa tem que tomar esses transplantes anticorpos para não dar uma reação contra isso. Então, não é uma coisa ideal. São para casos extremos. Mas eu acho que o futuro da cirurgia plástica vai estar nessa célula-tronco, que já tem sendo feito muitos trabalhos enxertando gordura na mama, que vai substituir o silicone, injetando no rosto, que vai rejuvenescer. Eu acho que o futuro vai estar em cima da célula-tronco. Eu acho que tudo que é em excesso não é bom. A cirurgia plástica deve ser uma cirurgia que não se note. Eu acho que o resultado brasileiro e a tradição brasileira de cirurgia plástica é um resultado natural, quer dizer, é uma cirurgia que alguém faça no rosto e que você chegue num lugar e você diga, está bem, ela tirou umas férias, ou ele saiu para as férias. Essa é uma boa cirurgia. Agora, eu acho que nos Estados Unidos, às vezes, eles têm uma tendência a fazer uma coisa demasiado, porque eles gostam daquela coisa mais operada. O americano gosta das coisas mais chamativas, o implante mamário é maior, é mais grande, enfim, todos esses excessos eu acho que devem ser combatidos, e principalmente o Botox, né? Porque o Botox, se colocado demais no rosto, eu acho que paralisa inteiramente as expressões. Eu acho que esses diretores de Hollywood devem falar especialmente disso, porque um rosto muito operado é uma máscara, fica um rosto sem expressão. Você pode estar chorando, só vai mudar o olho, não vai ter muita diferença. Então, eu acho que os excessos devem ser combatidos em todas as especialidades, na cirurgia plástica também. Pontual, a sua pergunta. Eu estou lendo uma biografia do Pablo Picasso, né? E ele, o maior gênio da arte moderna, gostava de brincar de Deus, de redesenhar o ser humano, mudar tudo de lugar. E eu já pensei em fazer plástica, eu acho que está na hora, mas eu morro de medo de virar um Picasso. Mas tem muita imperícia também, você tem que escolher bem o seu cirurgião. Porque a cirurgia plástica, quando bem feita, ela passa sem ser notada. E ninguém vai achar que você fez alguma coisa. Vão achar que você está bem, que tirou um pouco as bolsas dos olhos, que está com o olhar mais descansado. Eu acho que tem muita imperícia também. Também tem casos que a pessoa já tem deformidades e que a plástica não consegue resolver. Então, às vezes, a pessoa já tem tantas diferenças, os olhos muito diferentes um do outro. Mas, como uma regra, eu acho que a cirurgia plástica não deveria deixar ninguém deformado, nem ninguém com um aspecto Picasso.
Agora, mais uma pergunta. Pontual, você queria acrescentar alguma coisa? Mas como é que a gente faz para escolher um cirurgião plástico? Olha, eu acho que você tem que procurar um da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que já é um pouco uma garantia, porque significa que ele fez 2 anos de residência em cirurgia geral e depois uma especialização de 3 anos de residência em plástica, depois ele fez uma prova, e essa prova, para ele ser aprovado, o especialista tem uma banca médica, ele tem que fazer uma prova oral e uma prova escrita. Então não é uma garantia, mas já é um pouco, é uma pessoa que se formou, que tem uma boa formação. Mas eu acho que tudo na vida é sorte, eu acho que maus casos podem acontecer. Bom, Pontual está em Nova York, mas se precisar, vem para o Brasil, porque é referência em cirurgia plástica. Pontual. Tem mais uma pergunta de assinante, doutor Paulo. Um homem que pergunta, que é o Luiz, ele diz o seguinte: gostaria de saber mais sobre a cirurgia plástica para homens. Qual a diferença da cirurgia para homem e mulher? Olha, a princípio a cirurgia para homem ela tem que ser mais natural ainda, porque a mulher tem muitos artifícios, ela tem cabelo, tem maquiagem, ela usa brinco. Então, uma cirurgia plástica, principalmente no homem, que você corta contornando a orelha, essa cicatriz tem que ficar muito imperceptível. E tem um detalhe da barba também. Então, a barba, quando tracionada, quer dizer, quando nós puxamos um pouco o pescoço, a barba vem um pouquinho para trás. Quer dizer, você vai ter que fazer a barba um pouco atrás da orelha depois de uma cirurgia de lifting, por exemplo. Mas, a princípio, a cirurgia é a mesma, só que o homem é um paciente muito melhor que a mulher. O homem é menos exigente. Eu noto que o homem, por exemplo, é um paciente melhor, ele não é tão exigente, ele tem mais medo de dor. Quer dizer, o medo dele é aquela primeira decisão, mas uma vez que ele decide, ele vai e é um paciente bom de ser levado, porque ele não é tão exigente. A mulher já é mais detalhista, ela vê os milímetros, ela mede, mas ao mesmo tempo ela está mais acostumada a sofrer, porque ela faz pequenas torturas diárias, estica o cabelo, enfim, faz depilação, tem parto, então ela não liga para a dor, ela quer ficar bonita. E continua aumentando o número de homens que se submetem à cirurgia plástica? Eu acho que sim. No meu consultório tem mais ou menos 20% de homens, e eu acho que principalmente em relação ao facelifting, porque antigamente a gente só via, por exemplo, um político, um artista, uma pessoa assim. Hoje em dia tem muita gente comum que faz uma cirurgia de rosto, uma cirurgia de rejuvenescimento, talvez com os resultados mais naturais. Eu notei um aumento muito grande nessa procura por cirurgia de face. Agora o resto, cirurgia nas pálpebras, nariz, lipoaspiração, isso sempre se fez muito nos homens. Mas a face eu acho que houve um aumento. No futuro? Não, a princípio não. A lipoaspiração, quando bem realizada, ela não causa nenhum problema. Ela só tem, não é um método para emagrecer, ela é para tirar a gordura localizada e é especialmente indicada para pacientes jovens que têm uma pele boa, com boa elasticidade. Se a pessoa tiver muita flacidez, a lipoaspiração não vai dar um bom resultado. Doutor Paulo, em relação à questão da redução dos preços das cirurgias plásticas, como é que está sendo feito isso? O acesso das classes mais baixas à cirurgia plástica, à cirurgia reparadora, restauradora? Olha, eu acho que a cirurgia reparadora aqui no Brasil é toda feita pelo SUS, tem vários hospitais. E a cirurgia estética também, eu acho que tem cirurgiões de todos os preços. E, na verdade, a população brasileira é muito vaidosa, então as pessoas se operam. Acho que em todas as classes sociais tem uma diferença de hospitais, mas eu acho que você não pode abrir mão da qualidade do lugar onde você está operando. Não é só porque a cirurgia vai ser mais barata que você vai fazer em qualquer lugar ou sem os devidos cuidados. Então, a questão do preço é muito relativa. Às vezes, num hospital do SUS, você vai ser mais bem atendido até. Agora, existem projetos filantrópicos fora do eixo Rio-São Paulo também? Certamente, em todo o Brasil. Eu acho que tem muita coisa de procedimentos que são realizados sem custo, tem mutirões, que muitas vezes cirurgiões plásticos aqui do Rio vão, por exemplo, para outros estados e operam casos mais graves. Mas eu acho que no Brasil todo o nível de cirurgia plástica é muito bom. Tem escolas muito boas, e em toda a capital, todo o interior, tem cirurgião plástico e as pessoas se operam. Está muito difundido aqui. Outra pergunta de assinante, doutor Paulo, que é a Flávia. Gostaria de saber se é possível retirar a gordura da barriga e aplicá-la para aumentar os seios. Bom, isso aí é um trabalho que está sendo feito nos Estados Unidos. Já tem alguns casos mostrados, mas aqui no Brasil ainda nós não temos um consenso em relação a isso. Porque alguns autores acham que essa gordura injetada na mama pode vir a dar pequenas calcificações e que no futuro, quando você fizer uma mamografia, isso aí pode parecer um câncer de mama e você ficar na dúvida. Então, eu acho que é um trabalho que ainda tem que ser mais bem visto, mas nos Estados Unidos já mostraram algumas coisas com enxerto de gordura
para o aumento de 6. Certo. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Globo News em Pauta. Obrigado a você pelo convite. Beth, Alon e Pontual, boa noite para vocês. Globo News em Pauta termina aqui. Você assiste a seguir ao Espaço Aberto com Miriam Leitão. Logo depois vem o Jornal das 10. A gente volta amanhã às 8h30 da noite. E a nossa convidada especial é a jornalista Amélia Gonzalez. Não esqueça, a Globo News nunca desliga. Eu saio de férias a partir de amanhã. Quem assume o programa até a minha volta é Eduardo Grilo. Tchau, até a volta.